Hoje a gente vai ler João 7 para dar continuidade à Bíblia. E assim, eu já li, como eu disse, várias vezes, não vou dizer mais quantas vezes, porque eu já perdi a conta. Passa de 120. Mas toda vez que eu leio, meu coração ainda entristece com tudo que Jesus teve que passar por causa da ignorância, do julgamento do povo e até de sua própria família. Deixa eu procurar uma canção, só uma. Tem umas aqui que eu não me lembro mais como é que canta. Eita, como é difícil achar quando eu quero. Eu já notei até que as músicas passadas eram mais eu do que Deus. Nossa responsabilidade. Engraçado, a internet tá aqui e ainda tá atualizando. Ainda. Você está ao vivo, mas eu não sei se eu estou ao vivo. Porque tá atualizando, não para de atualizar aqui. E se eu colocar. Bom, acho que entrou. Agora sim. Agora estamos ao vivo. Vamos lá. Ai, ai. Vamos, essa é um pouquinho triste, mas é só pra gente refletir, tá bom? Agora o Facebook mudou aqui o método e eu não sei mexer. Atenção, taxa de quadro, não entendo o que eles pedem. Não sei. E eu vou ter que botar aquele sistema de eu ver se chega alguém, porque não dá pra ver. Ele botou de outro jeito, então eu não sei. Ai, ai. Deixa eu ver. A Messia foi marcada no vídeo. Ah, esse. Eu não botei isso ainda. Ah, tudo bem. É isso mesmo. Deixa eu diminuir o som aqui. Pronto, se alguém entrar, aí eu percebo. Sobe. Pronto. Vamos lá. E ainda aqui não aparece, mas fica uma letrinha aqui na frente, sabe? É assim, ó. Eu espero que eu me lembre. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, marchando sempre aqui na unificação, paz e descanso a mim os teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
Quando o reino dos céus se realizar com o nosso Pai, enfim, poderei morar. Então me alegrarei e o glorificarei. Perto de ti estarei, meu Deus, de ti. Não importa a dor, né? A gente tem que continuar firme esperando essa realização do reino dos céus. Bom, ainda não chegou ninguém, eu posso cantar mais um aqui. Hoje é bem pequenininho. Essa também, eu não sei se eu vou cantar e conseguir cantar. Minha voz, né? E o fôlego é assim. Deixa eu sentar direito, que eu tô bem longe agora. Vinha nascer sobre esta terra preparada por Deus, boa terra da liberdade. Hoje vim construir a verdade, revelar e fazer a sua vontade. Sacrifique a sua vida para o seu desejo, para o seu desejo. Glória e louvor ressoa aos céus, hino de inspiração. Pois o novo Éden desponta, dê a mensagem a todos, sacrifique-se a construir o reino do Senhor. Vá à terra da liberdade para o seu desejo, para o seu desejo. Eterna base, vamos criar a família de Deus, pelo Pai tanto esperada. Deus bondoso do céu, leve a todos a verdade, com amor e boa vontade. Nova terra e céu se abre para o seu desejo, para o seu desejo. Ao renascer em nova vida, sejam justos e fortes na eterna liberdade. Ergo a bandeira do bem, dê ao Pai sincero louvor, nossa força ideal. Novo mundo de amor e paz vamos construir, vamos construir. Não, Sum, vem cá, Sum. É, Sum. Sum vai botar uma roupinha porque tá frio, viu? Bom, você vê aqui, né? Para sacrificar a vida pelo desejo de Deus. Boa noite, irmã, seja bem-vinda. Sejamos justos e fortes, E sacrificar pelo desejo de Deus não é nem um sacrifício, né? É uma libertação, porque a gente se livra de um monte de coisas e aí começa a fazer a vontade de Deus. É abrir mão do nosso vício do passado. Sum, um minutinho. Sum, fecha aqui a porta, por favor. Bom, vamos começar a ler. Hoje nós vamos ler... Vamos ler João 7. E tem coisa assim um pouco triste de ler, mas é necessário que todo mundo saiba. Porque às vezes as pessoas mostram a Bíblia só aquela parte que... promessa! Não, aceite Jesus será salvo, e não conta mesmo a verdade. Aceitar Jesus é crer nele. Se eu acredito, eu vou fazer a vontade dele. Porque se eu acredito, eu pratico. Se eu não pratico nem a vontade de Jesus, nem a vontade dos verdadeiros pais, eu estou me enganando, eu não estou crescendo espiritualmente. Ele disse que é o pão da vida, é a palavra dele, né? Os ensinamentos dele. Então continuará sendo na segunda vinda as palavras de Deus do Messias da segunda vida, ok?
E eu gosto de frisar que nós já estamos vivendo a segunda vinda, graças a Deus. Porque eu não sei se todo mundo lembra de um versículo de Paulo que diz assim, deixa eu pegar ele aqui na Bíblia. Eu sei que é o Coríntios do amor, né? Lá vai eu escrever errado. Um minuto. Às vezes, se a gente prestar muito atenção nos jornais, nas coisas que o mundo está mostrando, é bom entrar. Nosso pai diz que, pai Moon, né, diz que a gente tem que estar atento às coisas do mundo, lógico, para saber como ajudar as pessoas, para saber o que o capeta está fazendo e a gente orar para fortalecer o lado de Deus. Isso é uma real, né? Mas olhe bem o que Paulo diz. Paulo encontrou Jesus, gente, depois da crucificação. E Paulo ainda dizia que se dissermos não ter pecado, fazemos dele um mentiroso. Ou seja, o pecado não se tira em você acreditar em Jesus. O pecado se elimina com a prática das palavras. Isso serviu na época de Jesus, serve agora no Senhor da segunda vinda, certo? No terceiro Adão e na terceira Eva. Em 1 Coríntios, que não é de segunda não, primeira, é um versículo muito conhecido, porque fala do amor, diz assim, o amor nunca falha. Olhe bem, Deus é o amor. O Messias é o amor, porque ele vem por amor. Ele vem não pensando nele, não pensando na situação dele, mas pensando, boa noite, minha irmã Helena, seja bem-vinda também. Não pensando nele ou pensando, ele aqui nem me avisou. O celular fica de lado, eu vou botar ele aqui de frente. Não pensando no Messias, não pensando, mas ele veio e sacrificou a vida, sacrificou o pessoal em prol do público. A gente tem que ter noção disso. Tive que puxar a coisa que aqui está empatando, o Facebook mutou a tela. Então, olha o que Paulo diz. Eu não vou ler todo, só vou esse pedaço. O amor nunca falha, mas havendo profecias, todas as profecias, presta atenção, todas as profecias que existiam no passado, quando o amor vem, quando o Messias chega na Terra, quando o Senhor da segunda vinda chega, quando o terceiro Adão e a terceira Eva, porque na segunda vinda ele vai encontrar a Eva, que Jesus não houve tempo para Jesus encontrar. Jesus está lá dizendo que ele veio como Adão, e Adão era para realizar as 3 bênçãos e não conseguiu, então ele vai encontrar a Eva. Então diz assim, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Então não vai ter mais línguas. As pessoas têm que ter cuidado para não estar imitando uma coisa que não está mais acontecendo. Isso é muito sério. Serão aniquiladas as profecias, porque com a realização da vinda do Messias, começa um novo céu, nova terra. Havendo línguas cessarão e havendo ciência desaparecerão, porque o que vai valer vai ser a lei divina, o estatuto de Deus, os ensinamentos de Deus, ok? Agora vamos ler João 7, que tem partes tristes. Vamos lá. João 7, capítulo 7, versículo 1. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Tem que prestar atenção que isso é triste, mas é real. Isso é muito real. E estava próximo à festa dos judeus dos tabernáculos e disse-lhe, gente, é os irmãos dele. E disse-lhe, pois, os seus irmãos, sai daqui, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Quer dizer, mandou ele sair da casa dos pais, né? De novo. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa em oculto. Se faz essas coisas em oculto, manifesta-se o mundo. Olha a resposta de Jesus para os irmãos dele. Porque nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. João diz aqui que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Isso é triste, né? Mas eles não estavam mandando Jesus para... não, ele queria que Jesus fosse para o mundo para pregar e todo mundo conhecê-lo. Não, mas ele sabia que ele não podia ir, que os judeus estavam perseguindo Jesus, tentando matar Jesus. Sum, fecha a porta. Sum, por favor. Obrigada. Feche. Sum, fecha a porta. Ou fica aqui e fecha a porta. E Jesus responde, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ele estava julgando. E Jesus diz uma coisa aqui, usando a lei. Presta atenção depois. O mundo não vos pode odiar.
Eles não odiavam as pessoas, né? As pessoas não odiavam eles por ser irmão de Jesus. Mas eles me odeiam a mim, ele diz. Porquanto deles testifico que as suas obras são mal. Ou seja, todo aquele que odeia Jesus e que odiarão o Senhor do segundo advento, as obras são de quem? São maus. E quem é má? São obras más. Quem é má? O inimigo é mau. O inimigo é mau. Então, o que significa? Significa que Jesus disse que as obras dos irmãos que estavam ali eram mal. Certo? Isso Jesus disse. Subiu a festa, os irmãos, né? E sobe vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda meu tempo não está cumprido. Porque ele sabia que eles estavam procurando matar Jesus. Havendo-lhe dito isso, ficou na Galileia. Mas, quando seus irmãos já tinham subido a festa, então subiu ele também e não se manifestou, mas como em oculto. Jesus não deixou as pessoas verem. Lembrando que Jesus tinha os 5 sentidos espirituais e os 5 sentidos físicos. E ele podia fazer, como disse, saiu do meio do povo e o povo não viu. Ele podia fazer com que o povo não visse, né? Porque dava cegueira espiritual e às vezes até cegueira física. Ele podia fazer as pessoas não perceber que era ele. Por quê? Porque ele podia dominar os sentidos espirituais das pessoas também. Então, para não morrer, ele ficou em oculto. As pessoas não reconheceram até no momento que ele quisesse. Aqui diz, ó, não se manifestou mais, mas como em oculto. Ele estava visto, mas o povo não o via. Ele estava lá, mas o povo, ele fazia com que o povo não percebesse ele. Ora, os judeus procuravam na festa, diziam onde ele está. Lembrando lá em cima que eles procuravam para matá-lo. E havia grande, quem eram os judeus? Daqui a pouco a gente vai ver, os sumos sacerdotes, os escribas, os grandes religiosos da época. E hoje eu vi um pastor falando, olha, se parecia alguém com revista, com livro, não sei o que, não sei o que. Esse é a seita, não sei o que. Aí eu botei para ele, né? Jesus foi chamado de seita através de Paulo. Vejo neste homem, está em Atos 24, 5, e a resposta de Paulo em Atos 24, 14. Vejo nesse homem uma peste, um dos principais defensores da seita do Nazareno. E Paulo responde, por este caminho que vos chamas de seita, sirvo o Deus de meus pais em tudo que está na lei e nos profetas. Então as pessoas julgam muito fácil e por causa desse julgamento cego e estúpido, Jesus foi à cruz, que era a segunda opção. Me desculpe, o intermeio não está na leitura, mas eu teria que dizer, porque está no Facebook. Ora, os judeus procuravam na festa, diziam onde ele está. E havia um grande murmúrio entre a multidão a respeito dele, dizendo alguns, ele é bom, e outros diziam não, antes engana o povo. Todavia, porque estava ensinando coisas novas. Boas novas, ele disse que veio ensinar. Toda a lei profetizou até João. Após ele vem a boas novas, que ele trouxe, porque ele veio com o Novo Testamento, com novas verdades, mais elevadas, mais descomplicadas. E mesmo assim não pôde falar tudo, falar por comparação em parábola, a gente já leu isso. Lá em Mateus, Marcos e Lucas. Mas todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus, perseguia as pessoas que estavam falando dele. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinou. Isso que Jesus veio fazer, ensinar as pessoas, dizer às pessoas como viver de acordo com a vontade de Deus. Gente, aceita Jesus, será salvo. Se você aceita, eu tenho um clubezinho, né? Um clube das irmãs. Vamos dizer que eu, a G e a Helena formamos um clube. E outras mulheres, outras famílias querem entrar no nosso clube. Nosso clube tem regras. Mas ela acredita que o nosso clube é bom, que ele é harmonioso, que ele ajuda tal, então elas querem entrar. Mas ela acredita nisso, então para ela entrar ela vai cumprir as regras. A mesma coisa com Jesus. Se acredita em Jesus, vai ter que cumprir os mandamentos. Se acredita na segunda vinda, nos verdadeiros pais, vai ter que cumprir o completo testamento. Então, isso é norma, por isso que Jesus fala, estava ensinando, porque era coisas novas que ele ensinava. Né? E diz aqui, ó, Jesus, no meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus se maravilhavam, dizendo, como sabe essas letras? Não os tens aprendido. Por quê? Só podia estudar, como a Igreja Católica fez, só lia em latim de costa para o povo, né? Mas só podia estudar naquela época, os escribas escreviam, os fariseus, porque tinham poder,
os anciões, porque já eram velhos, já vinham estudando, já fazia parte da elite, e os sacerdotes. Então eles estudavam a Bíblia e diziam para os outros. Os republicanos não podiam nem entrar no tempo que era considerado pecador, etc. Então, Jesus conhecia tudo, porque, como diz o Pai Mu, tudo está na nossa mente original, né? Quando você vai lendo a Bíblia, vai lendo o princípio, você vai vendo, porque a mente original vai explicando automaticamente. Você, nossa, era isso que o Pai queria dizer, eu não tinha visto antes, e estava aqui mesmo, mas estava. Como está na Bíblia, muita gente não viu ainda. Jesus dá todo o testemunho sobre a vida dele, dá todo o testemunho da segunda vinda. É só a gente prestar atenção e orar quando eu for ler. Entendeu? Então, eles diziam isso, mas Jesus tinha toda a verdade, porque ele veio de Deus e a verdade estava em Deus. Como diz lá, nesse início, o João diz, né? No início era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra de Deus estava toda em Jesus. Jesus era a realização daquele ideal antigo, de um Adão perfeito. Faltou a Eva, né? Não deu tempo. Mas Jesus diz, eu sou, não diz eu existo. Eu sou aquele que Deus desejou que Adão se tornasse. E Adão se tornou um homem decaído porque se juntou com Satanás. E eu sou porque me uni com o Pai e encarnei todos os ensinamentos e palavras que ele queria e faço de acordo com isso. É isso que Jesus quis dizer. Tá bom? Vamos voltar para João. E Jesus lhe respondeu e disse, Jesus vendo eles murmurar, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, os ensinamentos, o Pai Mundo diz isso. As palavras de Jesus são eternas, porque ele falava o que Deus estava levando até ele. Então ele diz aqui isso. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus, os pais celestiais. E se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina conhecida, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, tem que seguir a doutrina do Messias, tem que cumprir o que o Messias ensina, senão você está sendo falso. E ele diz, se você conhece, então você vai ver se aquilo que você está aprendendo é de Deus ou não. Nesse encontro no sábado, com o pessoal do MTC da minha filha, da minha filha e do meu genro, lógico, né? É o casal. Eu estava dizendo isso às meninas, como é que você pode ouvir sua intuição, você pode sentir Deus tentando orientar sua vida todos os dias, todos os momentos. Aí como é que você vai saber que é Deus ou inimigo, ou Satanás? Pelo o resultado do que você escuta. Se eu disser, não, faz isso, aquela pessoa não, a pessoa está vindo aí, fecha as portas que ela quer uma xícara, um pouquinho de café. Não ajuda ela não porque eu não gosto dela. Isso não é coisa de Deus. Deus é sempre altruísta, Deus é sempre compassivo. Deus, lógico que Deus não pode ajudar todo mundo, porque senão daria as bênçãos dele para Satanás. Mas ele pode, em vez de dar, ensinar as pessoas a se livrar de Satanás. Essa é a grande vitória de estar na segunda vinda. Porque nós todos podemos aprender como nos livrar das agarras de Satanás e não dar lacinhos de pequenos lacinhos que vai formar uma corda. Então, quando Jesus disse aqui, se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, né, pela mesma doutrina, pelos mesmos ensinamentos, quer dizer, você tem que cumprir os ensinamentos, crer em Jesus é o suficiente. É mentira. Não é isso que Jesus disse. Satanás usou pessoas dentro da igreja para manipular, para você dizer, mas eu estou bem assim. Eu não estou fazendo isso e isso, mas eu estou ganhando as coisas. Satanás também se faz de anjo de glória, de luz, como diz Paulo, para enganar as pessoas. Então, você tem que praticar a palavra. Tem que seguir os ensinamentos, se esforçar para isso. Conhecerá se ela é de Deus ou eu falo de mim mesmo. Se Jesus estivesse falando dele como um homem, não teria tanto poder, tanta força para eternizar as palavras. E ele não teria nem poder de preparar a segunda vinda como ele preparou. Aí ele continua. Quem fala de mim mesmo, quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que me enviou, esse é o verdadeiro. E não há nele injustiça. Ou seja, quando você está ensinando a palavra que não lhe pertence, mas pertence aos pais celestiais, pertence aos verdadeiros pais, ou pertence a Jesus, como nós estamos lendo agora, a glória não é minha. Eu sou só um transmissor, uma trombetinha. Pequena, mas uma trombeta. Né? Então, a glória de quem? É do Pai Celestiais, que usou seu Filho para dizer isso há mais de 2.000 anos atrás, que hoje, na segunda vinda, traz boas novas, que traz ensinamento, que abre o livro de 7 selos, que nos diz que não entramos em terror,
né, em pânico, mas nos agarremos às palavras e praticamos que nós conseguimos um escudo e bloqueio através da prática da verdade. Então a glória é toda dos verdadeiros pais, dos pais celestiais e de Jesus, que ajudou nessa segunda vinda. Aliás, preparou. Não vos deu Moisés a lei, mas ele não cumpria. Se cumprisse, qual era um dos mandamentos? Não roubar, não matar, não falar falso testemunho, né? Olha o que Jesus diz. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procuras me matar. Ou seja, Jesus desmascarou os escribas, os anciões, os sacerdotes e os fariseus, porque eles estavam ali manipulando, querendo matar Jesus, pegar Jesus para matar. Então ele não cumpria nem a própria lei de Moisés, além de levantar falsos, como eles mentiram para prender Jesus, além de ter matado um homem puro, inocente e filho de Deus. Jesus mostra que nem a Moisés ele respeitava. A multidão respondeu e disse, tem demônio, quem procura matar-te? A multidão não sabia, mas Jesus sabia das intenções dele. Respondeu Jesus e disse, fiz uma só obra, e todos vós maravilhados. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não se fosse Moisés, mas dos pais do céu, né? No sábado circuncisava os homens. Ou seja, por que julgar Jesus? Porque ele estava curando as pessoas no dia de sábado. Aí ele diz, se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignar-se contra mim, porque no sábado curei de tudo um homem? Vocês estão indignados porque eu fiz bem no sábado, como Moisés fazia circuncisão no sábado para não quebrar a lei, ele está fazendo bem. Ele não está violando a lei. A lei de Deus é boa, é santa, é para o bem de todos. Entende? Então, o que acontece? Desculpa que eu não estou vendo se chega aqui, tá? Então, o que acontece? Mostra o quê? Mostra que Jesus estava dizendo o quê? O bem não precisa de dia para ser feito. Ele deve ser feito sempre. Aí, Jesus disse, não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a justiça. Qual é a justiça? Como é que eu posso julgar alguém? Primeiro, eu nem posso julgar, né? Mas assim, como é que eu posso ter noção? Eu não porque o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, mas de acordo com as palavras dos verdadeiros pais, de acordo com as leis divinas, essa pessoa se encaixa ou não. Se ela não se encaixa, o que é que eu tenho que fazer? Condená-la? Não. Tentar ensiná-la. Se ela não quiser, é outra coisa. Mas eu vou tentar ensinar o caminho que deve ser praticado, como deve seguir o caminho dos pais celestiais. Nesses últimos dias que estamos acontecendo agora. Falando nisso, eu estou mandando conferência para todo mundo. Eu espero que estejam assistindo. E eu espero que vocês digam o que estão entendendo. Depois eu vou dar pessoalmente a quem quiser, né? Mas é para vocês terem uma noção do conteúdo. Para vocês verem que não tudo dentro da Bíblia. Ok? Vamos lá. Então, alguns dos de Jerusalém diziam, não é esse que procura matar? Olha, disseram para os próximos judeus. Ele está ali falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabe verdadeiramente os príncipes dos sacerdotes, eram sacerdotes, que de fato este é o Cristo? Quer dizer, alguém entendeu que ele queria, que ele não estava matando com medo, porque ele sabia que ele era o Cristo, mas mesmo assim, a inveja, o ciúme, a não querer perder a posição, levaram ele a destruir o projeto de Deus de realizar o reino do céu na terra há mais de 2000 anos. Só que dessa vez ninguém impedirá. Ninguém pode impedir, porque a vitória já foi conquistada, porque existem muitos filhos de Deus na terra, porque existe linhagem de Deus na terra, então a vitória virá. É lógico que o Pai Mundo disse, no livrinho que está ali chamado Caminho da Tradição, que Satanás disse a ele, se eu não puder possuir o mundo, eu vou destruí-lo. Ele está tentando destruí-lo, porque os homens ainda estão servindo a ele, com um monte de gente fazendo coisa errada, roubando desesperadamente, como se pudesse levar daqui qualquer coisa, querendo viver fisicamente, que também é outro absurdo. Então, eles alimentam a Satanás com cada ato. Nós também podemos alimentar se nós errarmos, se estiver fazendo coisa errada. Se desejar mal aos outros, se enganar, se tirar proveito, se enganar para poder tirar coisa um do outro, também é pecado, né? Satanás é aquele que sacrifica o outro em benefício próprio. Então, se eu digo para Helena, me dá isso que eu estou precisando, e na realidade é outro motivo, e ela se sacrifica para me dar aquilo... Aí eu pensei, mas a Helena tem muito. Não importa que ela tenha muito. Se tem muito, é mérito dela, bênção dela. Eu não posso fazer isso porque eu estou me semelhando a Satanás, sacrificando alguém para mim.
Entendeu? Não adianta dizer também enganar os outros, mas foi pro público. O público tem que ser verdadeiro. Se eu uso o público com mentira, eu estou dando vazão a Satanás atrapalhar aquela providência. Isso é muito sério. Isso é na nossa vida pessoal, na vida pública, é na vida dos filhos, é na vida dos amigos. Então, vamos ter cuidado com nossas atitudes diárias, pelas palavras de Jesus, pela palavra do Pai Mu e da Mãe Mu. Vamos lá. Todavia bem sabia de onde este é, mas quando vier Cristo, ninguém saberá de onde é. Ou seja, ao mesmo tempo ele responde que todavia sabia de onde Jesus vinha, mas quando Cristo vier, não saberia. Porque Deus, ele dizia que ninguém poderia saber, como está lá na Bíblia. Tinha no Velho Testamento dizendo que ninguém ia saber, porque Deus não podia dar todos os detalhes. Mas Deus disse que ele nasceria de uma virgem, nasceria em Belém. Ele disse como Jesus ia ser batizado. Ele falou várias coisas, até da crucificação, caso o povo não o aceitasse. Ok? Mas em Atos 3,7 diz assim: Deus nada faz antes de revelar seu servo, o profeta. E Jesus disse de ontem o seguinte: todos aqueles que são dele, de Deus, será entregue ao Messias. Então, quando o Messias vier, lógico que Deus vai levar todos os cristãos que estão esperando, tendo uma vida sacrificada para ficar do lado de Deus, a conhecer a verdade. Se você não conhece, é porque você não orou, você não pediu, você não está lutando por isso. Ok? Jesus veio e eles esperavam outro. Achava até que João Batista era o Messias. Lembra do que a gente já leu, tá bom? Então, presta atenção. Busca viver uma vida mais próxima dos ensinamentos. Eu não vou dizer que a gente faz 100%, mas tenta viver mais próximo para ter direito a estar diante do Filho de Deus, nem diante do terceiro Adão e da terceira Eva, certo? Então ele dizia que ninguém ia saber, mas isso não, porque Amós diz, 3,7 diz que antes de Deus realizar as obras dele, avisaria os servos e os profetas. Hoje nós somos os filhos adotados de Deus, ou filho enxertado, né? A árvore verdadeira, ok? E depois filhos verdadeiros virão. Clamar, já chegaram à terra, né? Através de um processo, através do Messias. Chamando, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conhecei-me, sabeis de onde eu sou? Jesus, mesmo que não tivesse colado na pessoa espiritualmente, ele sentia que as pessoas estão dizendo. E não me vem a mim, mesmo aqueles que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Ou seja, vocês não veem a mim, mesmo quem enviou ele foi Deus, e Deus é verdadeiro, e eles não conhecem a Deus, porque se eles sentissem Deus verdadeiramente, eles respeitariam a vontade de Deus e seguiriam Jesus. Olha bem, viu? Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele, dizendo: quando Cristo vier, creram como profeta. Fará ainda mais sinais do que este tem feito. Os fariseus, ouvindo isso, quer dizer, eles achavam que Jesus era um profeta. Quem era Cristo, ele achava profeta. Quem era profeta, ele pensou que era Cristo. Por causa de João Batista. Os fariseus, ouvindo que a multidão murmurava dele, essas coisas, os fariseus e os príncipes de sacerdote mandaram os serviçais para prendê-lo. Os fariseus e os príncipes do sacerdote mandaram os empregados para tentar prender Jesus, ok? Não se iluda que não foi o povo de fora, foi o povo da religião que foi contra Jesus. E disse, pois, Jesus: ainda um pouco tempo estou convosco, depois vou para aquele que me enviou. Ou seja, ele ia voltar espiritualmente para Deus, porque ninguém volta, como diz Paulo, no reino do céu não tem carne nem sangue. O reino do céu é espiritual, o físico começa agora, né? Tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Vós me buscarei e não me acharei, e onde eu estou, vós não pode estar. Porque ninguém cumpriu os ensinamentos de Jesus. Então não estaria no mesmo nível de Jesus, não poderia ver Jesus, não poderia encontrar Jesus. E disse, pois, os judeus uns para os outros: para onde ele irá este, Jesus, né? Que não conhecemos? Irá porventura para os despesos entre os gregos, ensinará aos gregos? Que palavra é esta de buscar-me e não me acharás? Aonde eu vou não poderás ir. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beber da palavra dele, comer das palavras dele. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viverá correntemente no seu ventre. O que é que tem no ventre? Bendito sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Ou seja,
Os filhos nasceriam com vida, né? Se eles tivessem seguido e praticado os ensinamentos de Jesus. Venha. Como diz a Escritura, o rio de água, água viva, ele diz aqui de água viva, correrá em seu ventre. Ou seja, os filhos já nasceriam através desses pais que seguem, que praticam, vivo espiritualmente, com água viva vindo do Messias, com vida espiritual ligada aos pais celestiais, através do Messias. Acontecerá agora na segunda vinda, né? Porque Jesus não pôde. E pediram. E o mataram e o torturaram. Isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crê. Qual era o Espírito? O Espírito de Deus, o Espírito forte que vem através de todo o trabalho e purificação para que os descendentes entrem nessa linha de estar vivo espiritualmente ligado a Deus. Olhe bem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Por que não fora dado? Porque Jesus não teve tempo de encontrar o Espírito Santo dele. Pois ainda Jesus não tinha sido glorificado. Não tinha passado para a segunda bênção, né? Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, disseram, verdadeiramente, este é um profeta. É uma pena. Outro dizia, este é o Cristo, mas dizia outro, vem, pois o Cristo da Galileia. Não lia, né? Na realidade, naquela época, nem todos sabiam a Bíblia. Só os mais importantes. Obrigada. Obrigada. Se eu estiver correndo, você desacelera, viu? Porque às vezes eu disparo. Então, aí ele diz, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, e José e Maria era da tribo de Davi. Jesus veio na descendência de Judá, né, com Tamar, dos filhos dele. Então ele era da casa, como diz a Bíblia, ele reinará na casa de Jacó e sentará no trono de Davi, seu trono não terá fim, não teria fim espiritualmente e fisicamente se ele realizasse o reino dos céus na terra. Mas eles não conhecendo a Escritura, porque eles não ensinavam tudo, né, para poder ter domínio sobre as pessoas, eles não compreenderam. Assim, entre o povo havia uma dissensão por causa dele, discutiam, né, cada um achava uma coisa diferente. Algum deles queria prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Os servidores que foram enviados pelos sumos sacerdotes e os fariseus, né, foram ter com os príncipes sacerdotes e fariseus. E eles perguntaram, por que não o trouxeram? Por que não trouxe Jesus preso, né? E respondeu os servidores, nunca homem algum falou como este faz. Ou seja, eles não tiveram coragem de prender Jesus, porque Jesus dizia palavras verdadeiras. E quando você escuta a verdade, por mais que você não aceite, ela ficará no seu coração e na sua mente. Então isso marcou aqueles servidores que provavelmente virou cristão. E respondeu, pois, os fariseus, também vós foste enganado? E olha quem vai entrar na história. Creu nele, porventura, algum dos príncipes dos fariseus? Mas esta multidão não sabia Esta é a multidão que não sabe da lei, é maldita. Por que eles não sabiam da lei? Porque eles não deixavam. Quanto mais aprendia da lei, mais saberia que era Jesus. Então ele chama a multidão que não conhece as palavras, a escritura do Velho Testamento. A lei mosaica de maldita. Mas eles eram culpados por não ensinar. Nicodemos, que era um deles, ou seja, Nicodemos era um sumo sacerdote, um príncipe sumo sacerdote, o que de noite fora ter com Jesus, antes, na noite anterior, ele estava falando com Jesus, disse-lhe, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir, ter conhecimento do que faz? Ou seja, como é que você está dizendo que ele é maldito, se você não ouviu ele, nem sabe o que ele faz? Defendeu Jesus. Respondeu-lhe e disseram, és tu também da Galileia? Ridículo, o povo da época. Hoje acontece a mesma coisa. Examinai e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Ou seja, eles mesmos tinham lei, como hoje, não só com as palavras do pai mu e da mãe mu, mas com a palavra da Bíblia. Se você não ler, não repete, não fica estudando, você não consegue ver entre linhas. Né? Nicodemos não quis se comprometer, mas foi Nicodemos que pediu, não, foi José da Arimateia. Mas Nicodemos segue Jesus e ajuda Jesus em todo o tempo que ele está na terra. Ok? Então a gente vê o quê? Eles tinham medo por causa da posição que tinha, de não perder.
certo? Infelizmente essa é a real. O Filho de Deus pisou na terra e o povo o levou como falso, como seita. E agora estão repetindo as mesmas burrices, porque Satanás é repetidor. Ele não cria nada novo, mas ele repete o que fez com Jesus, ele está tentando fazer agora na segunda vinda. Então leia a Bíblia com cuidado para não repetir. Desconfie daqueles que julgam muito. Como Jesus disse, como você julgar pela aparência, valer, entender, para poder ver se está dentro ou não das palavras de Deus, a segunda vinda do Messias. Ok? E para todos nós eu quero deixar Coríntios, além dessa leitura, Coríntios, que diz, o amor nunca falha, Deus não falha, e ele já começou e vai realizar o reino do céu na terra. É lógico que tem muitos serviçal do demônio, que vão, por causa deles, muitas coisas serão destruídas, muitos sofrerão. Mas ele diz, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão, e havendo ciência, desaparecerão. A ciência vai ser a ciência centralizada nas verdades dentro das palavras de Deus. Deus é o maior cientista, ele criou tudo, tem os remédios, vem tudo das plantas, e as plantas foram criadas por quem? Pelos pais celestiais. Para seus filhos, e os filhos de Deus voltando à terra, as bênçãos voltam com ele e é distribuída para quem segue ele. As bonâncias vêm quando você pratica, quando você entende, quando você segue. Só ouvir e não praticar não lhe traz bonância. Não se iluda, não vá atrás de igreja que mente para você. Leia a palavra. É muito, as pessoas vão para e só escuta. Chega em casa, leia, peça entendimento espiritual, como Paulo disse, peça inteligência espiritual. E o Pai Celeste nos dá isso. Tá bom? Eu espero que eu não tenha corrido muito. Né, Lena? Espero não ter corrido. E eu espero que tenham dado para entender. Vou orar para encerrar o de hoje, amanhã eu volto. Amanhã talvez eu faça mais cedo, porque amanhã é dia da nossa vigília do mês. A gente faz uma vez por mês, não data marcada, porque alguns às vezes a Mariana trabalha, às vezes a Duca tem compromisso, ela tem uma criança também de 6 anos. Então a gente vai equilibrando os dias, mas para fazer dentro do mês, uma vez por mês. Certo? Muito obrigada por estar aqui. Vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, boa noite, Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por ter deixado palavras tão sérias, tão reais para a sua época e tão sofrida como para a época de hoje. Sabemos que isso tudo aconteceu porque as pessoas não leram e não tinham acesso, Pai, à palavra do Velho Testamento, das leis vossas, para que eles compreendessem verdadeiramente quem era. E isto deveriam ter estudado a descendência de Jesus. Mas eles não estavam preocupados com isso. Eles simplesmente não queriam entregar o poder para o vosso verdadeiro Filho. E por causa disso, Jesus teve que passar pela segunda profecia, que foi o Senhor de sofrimento, como diz Paulo. Jesus não pôde se tornar o Senhor da glória do reino dos céus realizado na terra. Ficou para a segunda vinda, como Jesus disse, um novo céu, uma nova terra e seu novo nome. Por favor, dá sabedoria a todos que vão ouvir, para que eles possam pegar a Bíblia, estudar detalhadamente, assistir as conferências da Palavra de Vida e poder entender, Pai, que nós estamos vivendo na era da segunda vinda, quando o vosso Filho já está à porta, como disse Jesus. Quando viste tudo isto acontecer, ele estará à porta. Então já estará na terra, graças a vós, porque aí as profecias são aniquiladas e as coisas têm que cessar, e vossas palavras, e vosso ensinamento reinará na terra, levando as pessoas até vós de volta, para que possa receber as bonanças, as bênçãos, a proteção, na maneira e no proporção que pratica vossos ensinamentos e vossas palavras. Isso serve para nós, que somos da comunidade sagrada, como para qualquer um que se juntar, Pai. As bênçãos vêm na proporção que assumimos nossa responsabilidade, não só de cuidar de nossa família, mas de cuidar das pessoas ao nosso redor, ensinando a verdade para que elas não nos acusem no mundo espiritual dizendo que não sabia. Por favor, nos façam sábia para que possamos ser fortes e praticar o ensinamento dos verdadeiros pais. Quanto Jesus falou do livro dos 7 selos, quanto Jesus falou que viria uma nova verdade, que seria, como ele disse em Apocalipse, importa que profetize e ensina outra vez entre povos, línguas e reis. Por favor, Senhor, abra a mente e o coração das pessoas para que elas compreendam. Te peço que abençoe todos que estão aqui agora. E através dele, suas famílias, suas casas, que dê sabedoria, proteção e força para praticar. Espero que os que vão assistir depois também, Senhor, possam saber a mente original e o coração para as vossas palavras, para que possam entender o que aconteceu com Jesus, assim compreenderá a segunda vinda do Messias. Por favor, Senhor,
Abençoa para que eles possam ter força para vencer todas as adversidades, ter vossas bonâncias, vosso amor e o caminho aberto de volta para vós. Te peço que abençoe a todos e que possa, através dele, cada ser da família ser levado a conhecer vosso amor, vossa providência e vossa lei. Não só dizer que Deus é amor, mas que também ele criou as leis para o nosso bem. Mas se fizermos errado, infringimos a lei, temos que pagar de acordo com a própria lei. Te peço que abençoe esse dia que se termina e que amanhã possamos estar diante de vós, na vossa presença, reagindo, Pai, ao mal e praticando o bem. A vossa verdade, o vosso amor e vossa disciplina e vossos mandamentos. Como disse Jesus, temos que praticar as doutrinas ensinadas pelo Messias, Senhor. Por favor, abençoe a todos e nos dê clareza de vossas palavras. E te pedimos que ela se espalhe rapidamente, como Jesus profetizou entre povos, línguas e reis. Abençoai, Pai, a pátria irmã da Coreia do Sul, para que a Coreia do Norte e do Sul possa quebrar as barreiras e se tornar irmãs, Pai, onde os parentes estão divididos entre um e outro, para que o vosso amor abra ali a democracia, o coração dos líderes, enfraqueça os mal e eleva o bem, para que aquelas duas nações possam ficar livres, Pai, transitando como irmãs livres e irmãs que possam se abraçar e se ajudar mutuamente. Por favor, também esteja com nossos irmãos peregrinos nos Estados Unidos, porque ele levanta aquela pátria que Satanás está tentando destruir, que os cristãos se unam, independente de dogma e de religiões, e clamem a voz, Pai, para que essa segunda vinda realize mais rápida os entendimentos dela, para que, já estando aqui na terra como está, possa ser realizado e que as famílias possam, Pai, praticar em seu lar. Cada um esteja no seu lar, igreja, independente de ir ao culto ou não, mas que possa praticar, Senhor, onde quer que esteja, e possa ir ao centro para se harmonizar como irmãos e entender e estudar junto. Te peço que possa verdadeiramente proteger o Brasil também, tirar eles da garra de Satanás, que essa é uma nação prometida, uma nação reserva, para que o Senhor possa fazer o que o Senhor disse, celeiro do mundo, para que o mundo venha ser beneficiado dessas bênçãos que o Senhor deu para toda a terra brasileira. Te agradeço e te peço que permaneça com os justos, protegendo e guiando a vida aqui no Brasil. Em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiu. Minhas irmãs, muito obrigada. Espero que o Pai Celeste permita e amanhã eu estarei de volta. Uma boa noite a todos na presença dos verdadeiros pais de Jesus e dos Pais Celestiais. Adiu.